Celso, parece que nós estamos jogando lá atrás. Vamos sentar, por favor. Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2007, presença da senhora ministra Ellen Grace, ausente cadamente do senhor ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoados seguintes processos: ações diretas em constitucionalidade, agravos regimentais e suspensão de tutela antecipada, agravo regimental em habeas corpus. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhores ministros, chamo a julgamento, sendo relatora a ministra Carmen Lúcia, a extradição número 1095, requerente do governo do Equador, extraditando Hadi Zaiter. Senhora presidente, eu gostaria, antes de iniciar, de chamar a atenção do tribunal para a circunstância de que é a segunda extradição que estamos a julgar sobre o mesmo extraditando. 95. Em 7 de novembro, nós julgamos a extradição 884 e concluímos pelo arquivamento. É o mesmo extraditando, porém, naquela ocasião, o Estado requerente era a França e, neste caso, o governo do Equador. O governo do Equador, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, formalizou o pedido de extradição do nacional libanês Hadi Zaiter, o Davi Assis Alvarez, o Faris Al-Mawala, o Zeiter Hadi Sobi, em virtude de mandado de detenção contra eles pedido pela suspeita de envolvimento em crime de tráfico internacional de entorpecentes, conforme nota verbal número tal. Em 28 de março de 2007, eu decretei a prisão do extraditando, ressaltando que ele estava preso desde 25 de janeiro de 2007, por determinação da Polícia Federal e, posteriormente, afirmando-se o decreto de prisão preventiva que tinha sido expedido nos autos da extradição 884, requerido pelo governo de França e expedido pela senhora ministra Ellen Grace, então relatora naquela extradição. Em 13 de julho de 2007, deleguei competência à juiz da Seção Judiciária de São Paulo para a realização do interrogatório do extraditando. Esse interrogatório ocorreu em 28 de setembro deste ano, quando o extraditando afirmou ter tido acesso às provas do procedimento criminal contra ele instaurado no Equador, negando, contudo, ter se envolvido no crime de tráfico internacional de cocaína. Em sua defesa escrita, o extraditando alegou preliminarmente que o artigo 85 da Lei 6.815 seria inconstitucional, pois não permitiria, aspas, qualquer incursão no mérito das imputações remetidas, o que faria emergir flagrante afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e ainda que o devido processo legal emerge como instrumento de salvaguarda dos judicantes em qualquer esfera e, por tal prisma, deve receber análise, não se admitindo destarte qualquer violação ou limitação em suas defesas, como determina a norma infraconstitucional em debate com as limitações impostas. Requeriu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 85 da Lei 6.815 para posterior análise do mérito da causa. E, no mérito, defendeu a ausência de qualquer prova concreta e objetiva a comprovar a vertente do asseverado na nota verbal, baseando-se, segundo ele, as investigações em meras ilações. Para melhor compreensão do âmbito da defesa pretendido pelo extraditando, leio rapidamente alguns excertos de sua defesa escrita, na qual, depois de sintetizar os fatos, objeto do pedido de extradição, sustentou, aspas, versa a acusação do Estado requerente que o extraditando teria, em datas entre os meses de janeiro e maio de 2005, efetuado remessas de estupefaciente em conluio com outras pessoas de origem árabe, bem como de outras nacionalidades.
Narram ainda que tais acusações se fundam em relatórios investigativos de policiais daquele Estado. Dos documentos remetidos pelo Estado requerente, uma explanação superficial de remessa fundada em meras alegações daquele Estado, mormente pelo fato de não constar no pedido qualquer menção das supostas pessoas presas em referência ao extraditando, conforme se passa a concatenar. Afirma ele, em relação à imputação sobre ser o responsável pela substância ilícita apreendida em poder de Viviane e Yamila, extrai-se que a mesma, ao ser presa, informara, segundo a própria versão do Estado requerente, ter sido procurada por uma pessoa de nome Ismael Vasso e que do mesmo recebera a mala com estupefaciente, vindo a saber posteriormente que se tratava de Ali Baluque, sem, no entanto, que se fizesse, por parte dessa, qualquer menção à hora extraditando, trilhando no mesmo sentido o depoimento de outro transportador identificado como Reynold Lehmann, detido em Bonaire, por fatos semelhantes e que partira na mesma data e da mesma origem. Segundo ele, se percebe da imputação sobre Jaqueline Marisol, uma vez que a mesma fora detida em 19 de outubro, sendo certo que o ora extraditando não se encontrava no território do Estado requerente, no tocante ao narrado na imputação por suposta participação no transporte realizado por Doris Frisch, percebe-se claramente a ausência de qualquer depoimento da mesma, juntado a presente, nota verbal, bem como inúmeras contradições, uma vez que se narrou que a mesma houvera recebido a suposta mala com a substância entorpecente das pessoas Razá Mostafa Zaiter e Ali Baluque, sem nenhuma referência à hora extraditando. Ressaltou ainda em seu depoimento que depoimento prestado por uma testemunha dos presentes autos, que era funcionária de um agente de viagens, narra com precisão que o ora extraditando estivera por apenas uma vez no referido estabelecimento, onde se adquiriram várias passagens para as pessoas posteriormente detidas na posse de estupefacientes. De outra banda, afirma ele, os relatórios policiais juntados aos presentes autos comprovam por si a improcedência das acusações, uma vez que durante todo o monitoramento realizado e que fora procedido de forma ininterrupta, nenhum encontro entre o ora extraditando e as pessoas efetivamente angariadas para o transporte fora registrado, ou mesmo uma atividade suspeita que demonstre a efetiva participação do mesmo na empreitada que se imputa ao mesmo, senão pela mera suposição diante do encontro com pessoas da mesma ascendência. Outro aspecto a corroborar a fragilidade da imputação, afirma o ora extraditando, se extrai do relatório da Polícia Nacional Equatoriana, em que se narra a quantidade de valores que teriam sido recebidos pelas pessoas imputadas através de remessas bancárias, sendo certo que nada que efetivamente vincule o extraditando aos fatos fora trazido à baila. A imputação, da forma que é fundamentada em meras suposições abstratas, é por demais temerária a proceder ao deferimento da extradição pleiteada, mormente diante do imensurável prejuízo que desta pode advir, uma vez que parte do campo do possível, do provável, do mero imaginário dos agentes policiais do Estado requerente. Conclui que elementos apurados e indicados na decisão do juiz do Tribunal da Comarca de Pichincha e que serviram de base à expedição do mandado de prisão cautelar não são suficientes a ter-se como comprovado o envolvimento do extraditando nos crimes em referência, conforme o disposto no artigo 5º, 51 da Constituição. Sustenta, assim, que, no caso, somente seria possível deferir a extradição se comprovado o envolvimento do extraditando no delito de tráfico e invoca o julgamento da extradição 690 de relatoria do ministro Nery da Silveira, que cuidou, entretanto, de situação diversa, ou seja, de pedido de extradição de brasileiro naturalizado que supostamente teria praticado o delito de tráfico de entorpecente após a naturalização. Pediu o reconhecimento da improcedência total do pleito extradicional, ante a contestável prova trazida à nota verbal, bem como pelos motivos e fatos acima narrados. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da extradição nos termos seguintes: extradição instrutória formulada pelo governo do Equador, suposta prática do delito de tráfico internacional de entorpecentes, pedido que atende aos requisitos formais indispensáveis ao seu deferimento, parecer pela concessão da extradição, ressalvando a ocorrência da hipótese descrita no artigo 89 da Lei 6.815. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. Senhora presidente, tenho que há de pronto de ser afastada a alegação de inconstitucionalidade do artigo 85, parágrafo 1º da Lei 6.815.
Afirmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, aspas, as restrições de ordem temática estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro, artigo 85, parágrafo 1º, cuja incidência delimita nas ações de extradição passiva o âmbito material do exercício do direito de defesa, não são inconstitucionais, nem ofendem a garantia da plenitude de defesa em face da natureza mesma de que se reveste o processo extradicional no direito brasileiro. Estou citando o trecho da extradição 1039, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello. Neste sentido, estou elencando os julgamentos de numerosas extradições nas quais se reafirma a constitucionalidade do dispositivo, pelo que agora afasto este item da defesa apresentada pelo extraditando. Parece-me também, de outro lado, absolutamente inviável o exame quanto à suficiência dos elementos de informação obtidos no curso das investigações no Equador e que serviram de base para a decretação da prisão do extraditando. Este exame, como pretendido pelo extraditando, ultrapassa o âmbito de defesa possível no processo de extradição e de conhecimento da matéria por este tribunal. É assentada também a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que, aspas, o modelo que rege no Brasil a disciplina normativa da extradição passiva, vinculado quanto à sua matriz jurídica ao sistema misto ou belga, não autoriza a revisão de aspectos formais concernentes à regularidade dos atos de persecução penal praticados no Estado requerente. Isso se tem na extradição 669, de relatoria do ministro Celso de Mello, nem a análise sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia. Tem-se tal afirmativa nas extradições 917, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, 972, relatoria do ministro Carlos Brito, e 714, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, dentre outras. Impertinente, de outro lado, é a invocação do julgamento da extradição 690, relator eminente ministro Nery da Silveira, quando este Supremo Tribunal Federal analisou caso substancialmente diverso do presente. Tratava-se, então, de pedido de extradição de brasileiro naturalizado, que supostamente teria praticado o delito de tráfico de entorpecentes após a naturalização. Na situação aventada, a Constituição da República admite excepcionalmente a extradição do brasileiro naturalizado, desde que comprovado o envolvimento no delito de tráfico na forma da lei. Artigo 5º, 51, não sendo suficiente, pois, conforme asseverou este plenário no julgamento da extradição 541, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, a concorrência dos requisitos formais de toda a extradição, quais sejam a dúplice incriminação do fato imputado e o juízo estrangeiro sobre a seriedade da suspeita. Na espécie vertente, entretanto, cuida-se de pedido de extradição de cidadão libanês, formulado com base em tratado de extradição firmado entre o Brasil e o Equador, o que de resto não afasta, no ponto, as normas aplicáveis aos processos de extradição em geral. Quanto aos requisitos formais do pedido, foram todos eles perfeitamente atendidos, como bem realçou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, verbis. Os fatos pelos quais o extraditando está sendo investigado no país requerente estão assim resumidos. Em junho de 2005, começou a Operação Damasco, apreendendo 6 membros de uma organização dedicada ao tráfico de drogas, que depois foram entregues ao Juizado 13º Penal de Pichincha. A organização era liderada por Zeiter. As investigações provam que essa organização, dedicada ao tráfico de droga e formada por cidadãos da Síria, do Líbano e da Turquia, reunia o alcaloide em Guayaquil e enviava a droga camuflada em malas de fundo falso, que foram dados a correios humanos para serem transportados de avião KLM Alitalia para a Síria, a França, a Alemanha e outros países europeus e do Oriente Médio. Do relato acima, verifica-se que o Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando, que naquele país cometeu os ilícitos penais a ele atribuídos, estando neste caso em perfeita consonância com o disposto no artigo 78.1 da Lei 6.815 e no artigo 1º do Tratado Bilateral de Extradição.
Percebe-se que os crimes não possuem conotação política, afastando, portanto, a vedação do artigo 3º e do Tratado Bilateral de Extradição. O pedido foi instruído com cópias do mandado de detenção internacional, da decisão que declarou a procedência do pedido de extradição ativa e dos demais documentos exigidos pelos artigos 80 da Lei 6.815, 5º, alínea A do tratado específico, havendo indicações seguras sobre o local, data, natureza e circunstância dos fatos delituosos, com cópia dos textos legais pertinentes, vertidos para a língua portuguesa, de modo a permitir ao Supremo Tribunal Federal o exame seguro da legalidade da pretensão. As condutas imputadas ao extraditando, artigos 60 e 81 da Lei de Substâncias Estupefacientes e Psicotrópicas, combinado com o artigo 42 do Código Penal equatoriano, correspondem aos crimes de tráfico de entorpecentes e de financiamento ou custeio do tráfico de entorpecentes tipificados no Brasil atualmente nos artigos 33 e 36 da Lei 11.343 de 2006, antigo artigo 12, caput, parágrafo 2º, incisos 1 e 3 da Lei 6.368 de 76. Atendido, portanto, o requisito da dupla tipicidade. Em atendimento ao disposto no artigo 3º, a linha C do tratado específico, cumpre salientar que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva sob a análise da legislação de ambos os Estados. É que consta contra o extraditando mandado de detenção por fatos cometidos entre os meses de janeiro e abril de 2005. Consoante a legislação equatoriana, a prescrição corresponde ao dobro do máximo da pena estabelecida pela Lei de Substâncias Estupefacientes e Psicotrópicas e não pode ultrapassar os 25 anos. Dessarte, considerando que a pena máxima, de acordo com os artigos 60 e 81 da lei específica para cada um dos delitos, é de 12 anos de reclusão, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. Em relação à lei brasileira, nos termos do artigo 109, inciso 1 do Código Penal, a prescrição aconteceria em 20 anos, isto é, somente em 2025. Merece consideração à parte a afirmação constante do parecer da Procuradoria-Geral da República quanto à informação constante dos autos e confessada pelo extraditando de que estaria respondendo a processo no Brasil por fato diverso do presente pedido de extradição, no caso, o uso de documentos falsos, razão de sua prisão no Aeroporto Internacional de São Paulo. Consta do parecer da Procuradoria da República, aspas, nos termos do artigo 89 da Lei 6.815, não deverá a extradição ser executada até a conclusão do processo pelo qual o extraditando está a responder na Justiça Federal do Estado de São Paulo, segundo informação prestada pela Interpol ao juízo equatoriano e confirmada pelo extraditando em seu depoimento de folhas, ressalvando-se o disposto no artigo 67 da Lei 6.815. Ante o exposto, opinou o Ministério Público Federal pelo deferimento da extradição requerida pelo governo do Equador, do nacional libanês, atentando-se para a consideração acima exposta. Da leitura dos documentos apontados pela Procuradoria-Geral da República, extrai-se que o extraditando efetivamente estaria respondendo a processo penal no Brasil. Tem-se nos autos que a informação prestada pela Interpol às autoridades equatorianas é de que o extraditando havia sido preso em 25 de janeiro de 2007 no Aeroporto Internacional de São Paulo pelo uso de documento falso. E em seu interrogatório, realizado como relatado em 28 de setembro de 2007, de outro lado, o extraditando confirmou saber que tinha sido preso, porque se valia então de passaporte falso. Afirmou ele então expressamente que estava preso, aspas, há 8 meses no Brasil, que estava em trânsito no país e se dirigia da Colômbia para o Paraguai, quando foi preso pelas autoridades brasileiras. Confirma então que usou uma falsa identidade em nome de Fares Amauala e que, por não possuir um passaporte em seu nome, teria comprado um no Equador. Disse ainda que, antes de ser detido no Brasil, pretendia ir até o Paraguai fazer compras. Não há certificação nos autos quanto ao andamento do processo no Brasil a que estaria respondendo. A prisão realizada no Aeroporto Internacional de São Paulo foi notificada a este Supremo Tribunal Federal em razão da ordem de prisão existente contra ele proferida nos autos da extradição 884. Todavia, tal situação não altera o que aqui cuidado, pois este fato somente seria decisivo para o julgamento da presente extradição se tivesse identidade com os fatos objeto das investigações no Equador, o que não se dá na espécie.
Os crimes de tráfico lá investigados não constituem fatos que atrairiam a competência da justiça brasileira, pois o Brasil não é apontado como destino nem mesmo como rota dos delitos que o extraditando teria supostamente cometido. O ponto de partida da droga, aliás, seria o Equador e, portanto, ainda que tivesse como destino o Brasil, para efeitos de extradição, seria considerado delito único, pois, cuidando-se do tipo misto alternativo de tráfico de entorpecentes, cada um dos fatos típicos é considerado nas relações internacionais crime distinto, nos termos da Convenção Única de Nova York de 61. Estou citando, neste mesmo sentido, as extradições 966, relatoria do ministro Pertence, 1023, relatoria do ministro Carlos Brito, e 1033, relatoria do ministro César Peluso, dentre outras. A pendência de processo no Brasil por fato diverso também não impede a apreciação, tampouco a decisão quanto à legalidade do pedido de extradição, cuja execução, esta sim, é que haveria de aguardar a conclusão do processo ou do cumprimento de pena eventualmente aplicado, salvo determinação em contrário do Presidente da República. Nos termos do artigo 89, combinado com 67, ambos da Lei 6.815, pode o Presidente da República determinar que se efetive a extradição antes da conclusão do processo ou até mesmo antes do cumprimento da pena eventualmente imposta. Nesta linha, também estou citando precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, extradição 997, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, 991, relatoria do ministro Carlos Brito, 959, de relatoria do ministro César Peluso, 893, relatoria do ministro Gilmar Mendes, dentre outros. Pelo exposto, senhora presidente, eu estou encaminhando votação no sentido de se deferir a extradição, com as ressalvas quanto ao atendimento do artigo 89 da Lei 6.815, mas relevando a faculdade que é atribuída legalmente ao Presidente da República, prevista no artigo 67 daquele mesmo diploma legal, se assim entender aquela autoridade conveniente ao interesse nacional que se dê execução independente do cumprimento da extradição, se vier a ser deferida. É como voto, senhora presidente. Presidente relatora, defere o pedido de extradição. Há divergência? Ministro Direito. Sem divergência, o tribunal defere o pedido extradicional nos termos do voto da relatora. Eu queria chamar agora esse aqui. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, é relator do habeas corpus 92.089. Paciente Rogério Lanza Tolentino, coautor, relator da ação penal 420 do Supremo Tribunal Federal. Presidente, adoto como relatório as informações prestadas pelo gabinete que bem revelam as balizas deste habeas. Um habeas, o paciente foi denunciado pelo Procurador-Geral da República nos autos do inquérito 2245, sendo-lhe imputada a prática de ilícitos vinculados ao esquema mensalão. Na oportunidade, o Ministério Público propugnou pelo aprofundamento das investigações. Atendendo à proposição, o relator, ministro Joaquim Barbosa, determinou a remessa de documentos à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para apuração de fatos relacionados entre o denunciado e os dirigentes do Banco BMG. Concluídas as investigações, houve o oferecimento de nova denúncia contra o paciente no juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, por infração ao artigo 4º da Lei 7.492, de 86, e ao artigo 299 do Código Penal, em concurso de pessoas. Entre os co-denunciados no processo, e cito o processo, figurava o deputado federal José Genuíno Neto, razão pela qual o juízo federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, declinou da competência para esta Corte, autuando-se o processo com uma ação penal de número 420, sob a relatoria do Estado Ministro, que determinou a expedição de carta de ordem para interrogatório do paciente. Conforme descrito na petição inicial, consta da denúncia que
aspas, Rogério Lanza Tolentino e associados, tomou empréstimo no valor de R$10 milhões, informando que o contrato de empréstimo foi garantido por aval de Marcos Valério Fernandes de Souza e por Rogério Lanza Tolentino, e ainda por título dado em garantia adicional pela empresa DNA Propaganda Limitada. O impetrante afirma estar sendo encoberta a verdade dos fatos, porquanto a peça acusatória não teria esclarecido que o montante oferecido como garantia era igual ao valor do empréstimo levantado. Ressalta que, na data do vencimento do contrato, não houve interesse da instituição bancária em cobrar a obrigação e, no processo de execução instaurado perante a 34ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, as partes transacionaram, ficando o saldo devedor coberto pela garantia dada em penhora, não ocorrendo prejuízo para o banco ou para terceiros. Realça ter sido a operação fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, não se verificando simulação ou fraude na transação, razão pela qual não se pode dizer da existência de ilícito penal, como indicado no ato mediante o qual foi recebida a denúncia. Busca evidenciar a falta de justa causa para a ação penal e a imputação penal arbitrária pelo Ministério Público, porque não fundamentada em base empírica ou em prova capaz de justificá-la. Requer a concessão da ordem para trancar a ação penal. A autoridade apontada como coator afirma nas informações prestadas à folha 64 a 69 não ter vislumbrado ilegalidade na decisão mediante a qual o juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, porquanto à época era o órgão competente. Acrescenta que, deslocada a competência para esta Corte, ante a subsistência do ato judicial, o processo foi reautuado como ação penal. A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folha 72 e 77, argumenta somente admitir-se o trancamento da ação penal na via do habeas corpus, nos casos em que evidenciada a tipicidade do fato e a inocência do acusado a partir do exame dos documentos que instruem o processo, sem proceder-se a indagações de ordem probatória, a discussão e a valoração da prova. Aduz descrever a denúncia fatos que, em tese, constituem crimes de gestão fraudulenta e falsidade ideológica, estando lastreado em provas colhidas no curso da investigação. Manifesta-se, por isso, pelo indeferimento da ordem. Por meio da petição de folha 95 a 97, o impetrante discorre sobre os fatos que deram ensejo ao pedido e requerendo a juntada do laudo pericial de número 1854, de 2006, do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, acostado ao apenso número 126 do inquérito 2245, distribuído também ao ministro Joaquim Barbosa, visando ao respectivo confronto com o original a ser requisitado. Consignou-se mais que o processo não estaria instruído com a cópia da decisão mediante a qual a denúncia foi recebida e do ato por meio do qual o juízo de primeira instância, declinando da competência, determinou a remessa do processo ao Supremo. Lancei visto, apontando que o processo estaria liberado para julgamento a partir do dia 6 de dezembro, 6 do corrente mês. Isso objetivando a ciência do impetrante ao relatório. Para uso da palavra, pelo paciente, Dr. Paulo Sérgio Abreu e Silva. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimos senhores ministros, com especial atenção à ilustre ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, após o relatório feito pelo eminente relator, seria dispensável qualquer pronunciamento a respeito da impetração. Entretanto, tendo em vista o munus atribuído ao defensor do acusado, necessário que se digam algumas palavras, pedindo vênia, evidentemente, pelo tempo precioso a ser tomado de Vossas Excelências. Essa ação penal 420 que se procura trancar
é de veras interessante. Nos meus 42 anos de lida forense, como serventuário, como ex-promotor de justiça de Minas Gerais e como humilde advogado, nunca vi uma situação igual. Nessa ação penal, o Ministério Público de Minas Gerais imputou ao paciente a tomada de um empréstimo simulado e fraudulento. Na ação penal 470, que partiu do famoso inquérito 2245, o mensalão, se imputa o emprego do dinheiro tomado nesse empréstimo. Eu acho interessante, porque eu aprendi nos bancos acadêmicos e sempre transmiti aos mais novos que o fato é um só, que a denúncia deve descrever, inclusive, se possível, o ato preparatório para se chegar na consumação. Porque, evidentemente, como foi estabelecido nessa corte, no recebimento da denúncia da ação penal 400, que transformou na ação penal 470, esse empréstimo tem uma destinação. E atos anteriores deveriam ser vistos como atos preparatórios. Mas, sem entrar muito na questão, eu gostaria de expor a Vossas Excelências, com devido respeito, que o que se imputa ao paciente é um empréstimo simulado, porque, segundo a denúncia, a empresa do paciente não teria lastro suficiente para tirar o empréstimo no volume de 10 milhões de reais. O que causa surpresa para o impetrante, para a defesa, é que o Ministério Público de primeiro grau que ofereceu a denúncia, que sempre deveria ter o cuidado, como eu aprendi, de procurar a verdade real, chega a falar numa garantia adicional, mas não diz em momento nenhum que a garantia adicional dada foi um CDB do mesmo banco emprestador e no mesmo valor do empréstimo. Isto é, um CDB no valor de 10 milhões de reais. Poderia até se discutir de uma gestão fraudulenta nisso, mas não me cabe no processo, mas vamos passando. No momento em que o agente, o paciente, recebeu por sua empresa 10 milhões de reais, ele não recebeu 10 milhões de reais. Ele recebeu 9 milhões e pouco. Porque aí o banco cobrou juros, correção, taxas, emolumentos. Mas o CDB de 10 milhões existia e sobre ele haveria a geração de juros e correção monetária, como Vossas Excelências bem sabem. Quando da primeira rolagem da dívida, o CDB tinha um valor superior ao valor do empréstimo. Isso é tranquilo e pacífico. Mas nós temos que ver a simulação. E essa simulação se torna interessante quando nós demonstramos ao eminente relator, ou pelo menos procuramos demonstrar ao eminente relator, que o empréstimo foi fiscalizado pelo Banco Central, que o empréstimo foi contabilizado no banco emprestador, que o empréstimo tinha essa garantia real incontestável. E mais, que no momento da execução do empréstimo, o banco houve por bem em levar essa execução para as vias judiciais para que o penhor cobrisse a execução, como foi feito, e a execução ocorreu muito antes do recebimento da denúncia, como está na impetração. E para demonstrar que o empréstimo nunca foi simulado, e para demonstrar que o empréstimo nunca foi fraudulento, às últimas horas, tivemos oportunidade de encaminhar ao ministro relator o laudo 1854/06 do Instituto Nacional de Criminalística, que foi por nós encontrado no apenso 126 do chamado inquérito do mensalão, hoje ação penal 470. E que diz esse laudo, pelo documento encaminhado ao eminente relator?
O Banco X, e eu peço licença a Vossas Excelências, com todo respeito, para não nominar o estabelecimento bancário e nem nominar Correios por uma questão de ética. O Banco X concedeu um empréstimo à empresa Rogério Lanza no montante de 10 milhões, identificada pelo contrato 14.03.00.538, renovado por 2 vezes. E continua o laudo. Nas datas em que ocorreram as 2 rolagens das dívidas, as informações contábeis financeiras da empresa Rogério Lanza não apresentaram nenhum novo elemento que indicasse melhores condições para a quitação da dívida vencida. Ponto. Exceto, peço licença para repetir, exceto pela manutenção da boa garantia à operação de empréstimo, CDB do banco. O banco era o mesmo do empréstimo. Se existia uma garantia devida, se o contrato foi evidentemente fiscalizado pelo Banco Central, se o contrato de empréstimo foi contabilizado, a garantia era real do próprio banco, não vejo como, com devido respeito, se dizer que esse empréstimo seria fraudulento ou similar. Fraudulento fugiu. Mas, Vossas Excelências, então, terão que estar simulado ou fraudulento. Vossas Excelências, então, estão cientes de que, nessa denúncia do inquérito 420, somente existe contra o paciente, no item 4 da denúncia, empréstimo a Rogério Tolentino e Associados. Somente a questão do empréstimo, já que a destinação do dinheiro levantado do empréstimo, já que os atos preparatórios para este empréstimo estão todos descritos na ação penal 470. E lembra a Vossa Excelência, o eminente relator, que num habeas corpus anterior, aliás, foram 5 habeas corpus impetrados por vários advogados, onde se procurou suspender os interrogatórios dos acusados no inquérito de 2245, essas ordens foram todas denegadas. Mas, no habeas corpus interposto em benefício do Rogério Lanza Tolentino, já se levantava que a ação penal 420 deveria ser agregada à atual 470 com o aditamento da denúncia. Entretanto, nesses habeas corpus denegados, os acordos ainda não foram publicados e a defesa, então, aguarda, com o devido respeito, a publicação desses acordos para se pronunciar. Com essas palavras, eminentes julgadores, certo de que, pelo relatório, o ilustre, digno e honrado relator bem percebeu a questão posta, o impetrante agradece a atenção de Vossas Excelências e pede vênia para que Deus, na sua bondade infinita, derrame bênçãos nas casas de cada um de Vossas Excelências, para que Vossas Excelências continuem honrando e dignificando a magistratura do Brasil. Muito obrigado. Agradeço em nome da Corte a Vossa Excelência. A palavra com o Ministério Público Federal. Excelentíssimos senhores ministros, o impetrante pretende obter trancamento da ação penal 420. A ação penal 420 tem curso nessa corte contra o paciente e outros denunciados em coautoria. E o tema levantado da tribuna envolve ampla apreciação de fatos. Fatos
que estão sobejamente comprovados, num sentido diametralmente oposto ao sustentado na tribuna, nos autos respectivos. A ação penal está tendo seu curso normalmente. Os habeas corpus impetrados pelos demais corréus foram rejeitados e o procedimento adequado, se não houve a rejeição da denúncia, embora há uma peculiaridade que a denúncia já foi recebida no juízo ACO e houve o deslocamento da competência em razão da diplomação de um dos acusados. Estando a denúncia recebida, o momento próprio, o momento adequado para a apreciação da atipicidade e da inocência do acusado é precisamente o do julgamento da ação penal. Somente naquelas hipóteses em que a tipicidade do fato ou a inocência do acusado apareçam absolutamente evidentes, que não é o caso. Independente dessa ampla e robusta investigação probatória que se exige, segundo o da sustentação oral feita da tribuna, é que se justificaria a concessão de habeas corpus com uma peculiaridade em que a corte que irá julgar o habeas corpus é aquela que, no momento processual adequado, apreciará, após o devido processo legal, com a ampla defesa facultada a todos os acusados, exatamente o mérito da pretensão que se coloca. Daí porque o Ministério Público, reiterando as razões que aduziu em seu parecer, em que ficou detalhada toda a diversidade de situações entre aqueles fatos objetos do inquérito 2245, atual ação penal 470, e o que é objeto, e a imputação que é objeto desta denúncia, pede o indeferimento e que a questão seja julgada pela via regular no julgamento da ação penal. Presidente, consigno inicialmente que o processo está devidamente instruído. Em passo seguinte, evoco a organicidade dinâmica do direito, especialmente do instrumental, apontando que o trancamento de ação penal por falta de justa causa consubstancia exceção. O raciocínio desenvolvido pelo Ministério Público, titular da ação penal, o raciocínio configura de início fato típico e incumbirá ao Ministério Público demonstrar a procedência ou não desses fatos. Em síntese, não posso, mediante o habeas, alcançar conclusão sobre a insubsistência do que é articulado pelo Ministério Público, sem ensejar esse a prova dos fatos imputados. O passo para mim é largo, demasiadamente largo, e por isso estou indeferindo a ordem. Eminente relator, indefere o habeas corpus. Ministro Menezes Direito. Só porque eu estou de acordo, mas eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência e aos meus pares para fazer um registro especial. É pena que esta corte hoje não esteja cheia de estudantes para terem a oportunidade de assistir à elegância de um advogado que honra a advocacia brasileira, mostrando o que é a postura de um advogado verdadeiro. Faço esse registro como homenagem a um advogado que, nesta tribuna, deu exemplo do que pode funcionar a justiça com grandeza e com beleza. É esse o registro que eu gostaria de fazer. Ministra Carmen Lúcia. Eu também acompanho o relator com as homenagens ao grande advogado mineiro, Dr. Paulo Sérgio. Acompanho integralmente o relator. Ministro Eros Grau. Da mesma forma, eu não posso deixar de... Eu acompanho o relator, mas não posso deixar de manifestar o meu respeito pelo grande advogado que aí está. Ministro Carlos Brito. No mesmo tom, acompanho o eminente relator, subscrevendo quanto ao nobre Carlos Hídrico as manifestações de admiração e de afeto do ministro Menezes Direito. Ministro César Peluso. Também, senhor presidente, eu me associo a todos os votos e às homenagens ao ilustre advogado e, com devido respeito, acompanho o relator. Ministro Gilmar. Ministro Celso.
Também, senhora presidente, acompanho o eminente ministro relator e me associo às manifestações feitas pelos eminentes ministros desta Corte a partir daquelas feitas pelo eminente ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Proclamo o resultado. O tribunal, unanimidade, indeferiu a ordem nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência continua com a palavra para o habeas corpus 92.598, paciente Frederic Salers Marzuca e coator Supremo Tribunal Federal. Presidente, nós temos uma situação deste habeas ímpar, né? E conta a admissibilidade com o pronunciamento do Procurador-Geral da República, muito embora direcionado contra ato do próprio colegiado, contra ato do próprio plenário, que implicou o deferimento de extradição. Temos advogado presente para a sustentação? Sim, haverá sustentação. Então, há essa preliminar. Vossa Excelência me permite, eu faria uma indagação à Sim. presidente se, no caso, eu não estaria impedido. Não creio que Vossa Excelência está impedido, porque se Vossa Excelência estiver impedido, todos nós estaremos também. De qualquer modo, eu quis registrar a minha preocupação. Não é um ato individual, né? Não é um ato em si individual. O acordo é da nossa lavra, né? O acordo atacado. Né? No mérito, né? A articulação sobre fatos que alicerçaram o deferimento da extradição. E tenho... já foi julgada? A preliminar que Vossa Excelência levantou já foi julgada? Não. Vai ser apreciado, né? E a Procuradoria-Geral da República, e ouviremos o advogado que assomará à tribuna, a Procuradoria-Geral da República se pronuncia pela admissão do habeas, adequação do habeas, num caso que já disse, né? Aponta a Procuradoria como excepcional e concessão parcial, né? É o relatório. Usará a palavra pelo paciente Dr. Asdrubal Nascimento Lima Júnior. Olhando da Corte, excelentíssimo senhor ministro relator, nobres ministros, ilustríssimo senhor Procurador-Geral da República. O caso, como já adiantado pelo eminente relator em seu relatório, sem dúvida é excepcional e remete a uma reflexão de Vossas Excelências. Por isso, ouso vir aqui, né, tomar o tempo precioso de Vossas Excelências para falar um pouco mais sobre a impetração. Bom, trata-se de extradição deferida contra um cidadão haitiano a pedido dos Estados Unidos da América. Porém, como se verá no decorrer da argumentação, além de equívocos procedimentais ocorridos durante o processo de extradição, houve efetivamente, por parte desta Corte, ao deferir a extradição da forma como deferiu, né, a não observância de um aspecto fundamental, de que estaria por deferir uma extradição de fato não contido no artigo 2º do Acordo de Extradição Brasil-Estados Unidos, pelo Decreto 55.750 de 65. Chamo a atenção de Vossas Excelências que esse assunto já foi debatido muito recentemente, em agosto de 2007, por esta Corte, na extradição 1069 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Bom, e naquela oportunidade, esta Corte, de forma unânime, compreendeu que o rol
previsto no artigo 2º do decreto, da Lei 6.815, do decreto do Estatuto de Estrangeiros, efetivamente define a lista de fatos que são objeto do acordo de extradição. E, efetivamente, não está previsto o crime de lavagem de dinheiro pelo qual foi acusado o extraditando na sentença de pronúncia apresentada pelo grande júri do Distrito Sul do Estado da Flórida, nos Estados Unidos. Então, eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para citar pequeníssimo trecho do voto do senhor ministro Gilmar Mendes, naquela oportunidade da extradição 1069, que aplica-se perfeitamente ao caso, que, inclusive, também foi citada pelo senhor Procurador-Geral da República no seu parecer emitido neste caso. Bom, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, tal delito não se insere no rol taxativo daqueles que podem servir de motivo à extradição entre os dois países, artigo 2º do Tratado de Extradição com os Estados Unidos. Improcedente o pedido de extradição pelo crime de lavagem de dinheiro por ausência de previsão no tratado. Fecho aspas, esse é o pronunciamento. O senhor Procurador-Geral também compreendeu da mesma forma e, nesse sentido, opinou pela concessão da ordem. Bom, mas a presente impetração não se resume apenas a esse fundamento. Existem tantos outros que procurarei, de forma breve, sintetizar cada um deles para que Vossas Excelências possam compreender o raciocínio desenvolvido pela defesa. O primeiro deles é acerca da violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 80 da Lei 6.815, que seria o Estatuto do Estrangeiro. Bom, a sentença de pronúncia apresentada pelo grande júri, do Distrito Sul do Estado da Flórida, ela é absolutamente aberta e lacônica, totalmente lacônica. Nós veremos aqui uma passagem muito breve dela para que isso fique enfático. Diz assim, a sentença de pronúncia, que seria a peça acusatória. Começa a descrição da situação que seria ensejadora da acusação da seguinte maneira: a partir ou por volta do ano 2000 e continuamente até ou por volta. Depois prossegue em datas exatas desconhecidas pelo júri, no Distrito Sul e em outros locais. E aí o objeto da acusação é que ele, consciente e intencionalmente, uniu-se, tramou, confederou-se e entrou em acordo com outras pessoas, conhecidas ou não. Ou seja, em outras passagens utilizam diversas outras expressões, eu não vou fatigá-los com a leitura de toda a sentença de pronúncia, mas em diversas outras passagens utilizou diversas expressões de forma a deixar lacônica a acusação, a deixar ela em aberta, como um cheque em branco, que pudesse, lá nos Estados Unidos, ser preenchido ao bel prazer das autoridades. Infelizmente, isso não contempla a lógica de que uma acusação deve se calcar em fato determinado. E isto, de forma efetiva, não ocorreu. O artigo 41 do Código de Processo Penal é expresso nesse sentido. E o artigo 80 da Lei 6.815 é de forma taxativa, muito clara. Vou ler um pequeno trecho apenas para deixar claro como é o artigo 80 da Lei 6.815. Diz que a extradição será requerida por via diplomática, essa parte eu vou pular porque não é a que importa. Aí vem, esse documento ou qualquer outro que se juntar ao pedido conterá indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso. O que podemos dizer a Vossas Excelências é que a acusação, como formulada na sentença de pronúncia, não apresenta absolutamente nenhum fato determinado. Está carregada de conjunções alternativas, de pronomes indefinidos, de vocábulos que apresentam falta de determinação, falta de precisão e, naturalmente, contra isso não se pode defender o extraditando. Observem, Vossas Excelências, e aí peço efetiva atenção a esse aspecto, que fala por volta do ano 2000. A lei americana estabelece
que o prazo prescricional, o prazo de caducidade, é de 5 anos. A sentença de pronúncia foi emitida, e esse prazo se conta do fato até a emissão dessa sentença de pronúncia, né? É o que diz expressamente o título 18 da seção 32 do Código dos Estados Unidos, e essa disposição diz que prescreve, então, em 5 anos. Observem, se a sentença de pronúncia foi em maio de 2005, como poderemos ter aqui a convicção de que não está prescrito? Poderá estar, porque ele falou por volta do ano 2000, o que pode ser 1999, o que pode ser janeiro de 2000, ou seja, qualquer data. E, efetivamente, se não podemos aqui analisar efetivamente se há ou não prescrição, é porque a sentença de pronúncia, a peça acusatória, é insubsistente. A peça acusatória não merece efetivamente o amparo desta Corte, porque ela não permite à defesa se instrumentalizar de forma adequada para combater tal fato, e até mesmo para demonstrar que está prescrito. E se prescrito estiver, diz o artigo 77 da Lei dos Estrangeiros, que não poderá haver a extradição se tiver extinta a punibilidade. Logo, se eu não tenho como chegar a essa conclusão de forma efetiva, porque a peça acusatória não apresenta elementos suficientes para isso, eu não posso chegar à conclusão que deva extraditar esse cidadão haitiano. Bom, essa é mais uma das teses. Outra tese importantíssima é que há atipicidade na conduta. Não sei se recordam da leitura há pouco que fiz da peça acusatória, mas está dito na peça acusatória o verbo núcleo da acusação, tramar. Esse é o verbo núcleo da acusação. Ele diz unir-se e confederar-se para tramar. Aí ele apresenta quais seriam as acusações que seriam propriamente de tramar a lavagem de dinheiro, de tramar tráfico de entorpecentes. Ora, não é possível, de forma nenhuma, chegarmos à conclusão que tramar é um verbo admitido no Brasil como caracterizador de uma conduta típica. O artigo 14 do nosso Código Penal deixa claro e expresso de que a tentativa só ocorre quando há início dos atos de execução do crime. E isso, de forma absoluta, não aconteceu e em nenhuma passagem da acusação a indicação, como eu disse, de nenhum fato determinado, de nenhum fato concreto que pudéssemos chegar à conclusão de que qualquer fato tenha acontecido. E, ora, veja que, se foi do ano 2000 e a sentença de pronúncia até 2005, houve tempo mais do que suficiente de se apontar e catalogar quais seriam esses fatos que ele teria efetivamente executado. Então, se a acusação calcou-se exclusivamente, Excelências, no verbo tramar, não podemos compreender que isso está por passar da mera cogitação, que não é punida no Brasil. Logo, de forma categórica, também a lei do estrangeiro repele com veemência que alguém possa vir a ser extraditado simplesmente por um fato atípico. E é o que de fato aconteceu. Prossigo nas demais teses, Excelência, apenas para apontar rapidamente que houve ausência do Ministério Público também no ato de interrogatório. O senhor ministro relator delegou à Justiça Federal de primeira instância o interrogatório extraditando, e nesse ato o Ministério Público não se fez presente, compreendendo a defesa ser uma presença obrigatória nessa oportunidade. A defesa também articula em sua impetração, Excelência, que houve o parecer da Procuradoria-Geral da República, lá no processo de extradição, que não foi dada oportunidade à defesa se manifestar dele. E que esse prejuízo se caracterizou de forma efetiva, porque o senhor ministro relator da extradição acolheu in toto as razões da Procuradoria-Geral da República como razões de decidir, transcrevendo 3 laudos e meia desse parecer. Eu chamo à reflexão Vossas Excelências, sei que esse tema já deve ter visitado essa Corte em outras oportunidades, mas vejo que estamos em um julgamento originário. E esse julgamento de extradição é originário porque é assim que a própria Constituição diz. No artigo 102, inciso 1, letra G da Constituição Federal, está dito que a extradição é
de um julgamento originário do Supremo Tribunal Federal, e mesmo que ela não dissesse, é de todo óbvio que, efetivamente, este órgão colegiado é o único órgão habilitado para julgar os processos de extradição. Ora, se extradição é um processo originário, como não se ocupar zelosamente de todo o papel que se deve dar à garantia de ampla defesa, dando oportunidade de contraditar as manifestações do órgão do parquê? Efetivamente, claro que situação similar já aconteceu em debate quando se discutiu que naquelas ações em que o Ministério Público atua em primeira instância apenas como custos legis, como os casos de crimes de ação privada, o Ministério Público não pode falar depois da defesa. As alegações da defesa devem vir posterior, e assim já decidiu o STJ na relatoria do ministro Adhemar Maciel. Então, de forma efetiva, a situação e a reflexão que se remete a Vossas Excelências é nesse sentido. Prossigo em mais uma tese que compreende absolutamente relevante. Houve gravíssima falha no ato de intimação do advogado que atuava no processo de extradição. Para o julgamento da extradição, o ministro relator encaminhou para a pauta foi produzida e publicada. Porém, na pauta publicada, número 38, que eu digitalizei dentro da peça de habeas corpus, na pauta publicada não foi indicado o dia do julgamento, nem o dia que se iniciaria o julgamento. Fiz questão, Excelência, por entender absolutamente relevante essa tese, de mostrar que, ainda aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal, outras pautas de julgamento são inseridas à data do julgamento, porque isso é essencial, é comezinho. Como pode o advogado, as partes e todas as pessoas, dentro da lógica do princípio da publicidade, tomar conhecimento de que um processo será julgado em determinada data, se a data não é apresentada? Diz que cumpriu o artigo 83 do Regimento Interno, mas, de fato, não cumpriu, porque, se fosse cumprir essa disposição, teria que apresentar a data, porque ela diz que tem que ter uma antecedência mínima. Como saber se essa antecedência foi observada de forma efetiva, se não se apresentou de nenhum modo qual é a data do julgamento? Penso que essa nulidade é muito relevante. Além disso, um outro ponto de forma relevante, penso que o processo de extradição, e aí veio a julgamento, como eu falei, o advogado teve o defeito no ato de intimação, não compareceu à sessão de julgamento. O processo de extradição foi julgado e deferida a extradição sem a participação da defesa. Volto novamente a repetir o argumento de que o processo tem julgamento originário nesta Corte. Ora, se tem julgamento originário nesta Corte, Excelência, como pode alguém ser processado e julgado sem a presença do defensor, na única oportunidade que terá para ser julgado por esta Corte, sem a presença do defensor? Além do defeito do ato de intimação, a sua não participação e a não nomeação de defensor ad hoc para aquele ato, penso que nulifica, com a mais respeitosa vênia, a decisão proferida por esta Corte. Sei que, de certo modo, ingrato, tal argumento indo contra toda a Corte, contra Vossas Excelências. Doutor, eu peço que conclua, porque o seu tempo vou já concluir, se esgotou. Excelência. Muito obrigado. Só mais um instante. Mas, de forma efetiva, um julgamento originário, julgado. Todos os processos que se tem rito na área penal, não se pode ter julgamento sem a defesa presente. O artigo 210, parágrafo 1º do regimento desta Casa... Vou concluir nesse segundo, Excelência. Nesse segundo, Excelência. O artigo 210, parágrafo 1º, de forma categórica, diz que deve ser nomeado. E o artigo 245, parágrafo 2º também do regimento também. Agradeço o tempo e Agradeço excesso. a Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Palavra e peço para o Ministério a concessão Público da Federal. ordem. Excelentíssimos senhores ministros, uso da palavra apenas por um breve registro. Não desconheço e, na manifestação escrita aqui, encaminhada ao ministro relator, fiz constar como jurisprudência pacífica dessa Corte o entendimento de não se admitir o habeas corpus quando utilizado para impugnar decisões em processos de jurisdição única, e no caso específico, inclusive, de extradição. Animou-se o Ministério Público a opinar no sentido do conhecimento, diante da excepcionalidade da situação, pelo menos quanto a uma das alegações ventiladas no habeas corpus. Seja por isso, seja
pela previsão constitucional da ampla garantia dos direitos fundamentais e da própria função do Poder Judiciário de rever eventuais violações. E também o próprio relator tem manifestações no sentido de não vislumbrar a ausência de previsão do artigo 102, do habeas corpus no artigo 102, como um veto absoluto a esse conhecimento. E quanto ao mérito propriamente dito, a manifestação do Ministério Público considera apenas cabível de conhecimento e, nessa parte de acolhimento, o pedido para exclusão da extradição quanto ao crime de lavagem de dinheiro na forma de precedentes dessa Corte, no sentido de que é taxativo o rol do acordo do Tratado de Extradição Brasil e Estados Unidos e que nesse rol não estaria excluído o crime de lavagem. Aí porque pleiteia tão somente o conhecimento e a concessão parcial da ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro relator, antes de passar a Vossa Excelência para o voto, eu gostaria apenas, já que o ministro Eros Grau manifestou, eventual impedimento, Sua Excelência, já que ele é o relator da extradição. Eu entendo como Vossa Excelência que, no caso, o ato é um ato da Corte, é um ato colegiado, portanto, não haveria impedimento, Sua Excelência, a menos que houvesse de todos nós. Mas eu gostaria de ouvir aos senhores ministros, dessa vez começando pelo decano. Senhora Presidente, é evidente que o ato impugnado é um ato que se formou a partir de uma deliberação colegiada do Supremo Tribunal Federal. Não se cuida, na verdade, de questionamento ou de contestação a uma decisão isolada, monocrática, proferida pelo eminente ministro relator. Portanto, o que se discute é a validade jurídica ou não da decisão que o Supremo Tribunal Federal, sob o princípio da colegialidade, proferiu. Essa é uma hipótese em que se justifica a possibilidade de intervenção não só do relator, mas de todos e de cada um de nós, uma vez que esta deliberação é imputável juridicamente e processualmente ao Supremo Tribunal Federal e não isoladamente a um de seus membros. Por essa razão, parece-me que o eminente ministro Eros Grau, relator, pode participar legitimamente desse julgamento, tanto quanto todos e cada um dos ministros que intervieram no processo decisório que culminou na formulação do acórdão objeto desta contestação. Posso me permitir? A razão do meu cuidado está em que o habeas corpus é impetrado em favor de fulano, em decorrência de prisão preventiva decretada por essa Corte e da deliberação proferida nos autos da extradição tal da relatoria do senhor ministro Eros Grau. É por isso que eu, como há uma menção, eu estou de pleno acordo com o ministro Celso de Mello, mas eu não quis deixar nem de leve qualquer dúvida com relação a esse tema. Agradeço. Senhor Presidente. Pois não, ministro. Só gostaria de acrescentar, senhor Presidente, que esse nem chega a ser um caso singular. Na Suprema Corte dos Estados Unidos já houve um precedente muito interessante, foi a respeito da discussão da competência daquela corte para julgar um caso de revisão salarial. E a Suprema Corte reconheceu um princípio chamado princípio da necessidade. Não há outro órgão para fazer isso. Não há outro órgão para julgar esse habeas corpus, senão o plenário. De modo que não há impedimento nem do eminente relator. Todos estariam impedidos, na verdade, exatamente, não há. Não há, nem está impedido o eminente relator, nem estão impedidos os demais ministros que participaram ou que não participaram. Sim. Agora, nesses dias, a Corte Constitucional Espanhola se defrontou com uma discussão assemelhada. Houve impugnação, suscitou-se a suspeição de alguns juízes por parte de governo e também partidos de oposição sustentaram a suspeição de outros juízes e chegou-se à conclusão de que se aqueles juízes impugnados não participassem da deliberação, não haveria funcionalidade, exatamente o princípio da
necessidade de que fala o ministro. Mas no caso aqui, até a questão é muito mais ampla, porque se trata de uma decisão tomada pelo colegiado à unanimidade. Ministro Carlos Brito. De pleno acordo. Ministra Carmen Lúcia. Ministro. Também eu, senhora presidente, estou de acordo com a decisão. Ministro de Direito também. Passo a palavra, portanto, ao eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio. Presidente, na capa do processo, nós temos duas etiquetas revelando paciente, impetrante e órgão coator. Na primeira das etiquetas, foi apontado como órgão coator o relator da extradição 1041 do Supremo Tribunal Federal. Prolatei decisão saneando o processo e consignando, inicialmente, retifiquem a autuação. O habeas está dirigido contra pronunciamento do plenário, devendo constar como órgão coator o próprio tribunal. Sim. Então, apenas um esclarecimento. Não estamos a nos defrontar com embargos declaratórios. Estamos a nos defrontar com habeas corpus. E procurei resumir o relatório ressaltando que, segundo a ótica do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, em postura que digo no voto elogiável, teríamos uma excepcionalidade maior. E tenho como adequado o habeas apenas relativamente a essa excepcionalidade maior. A ausência de consideração de certa matéria quando do pronunciamento da Corte. Não admito a impetração para se rejulgar em si, para se implementar uma revisão criminal, uma revisão do que é decidido pelo próprio tribunal. Então, digo em meu voto que, quando do julgamento, o relator, na dinâmica dos trabalhos e adotando postura, que é postura, em certos casos, de todos nós, adotou como razões do voto a manifestação do Ministério Público Federal. Acolho in toto a manifestação ministerial e defiro o pedido de extradição, ficando a entrega do extraditando condicionada ao compromisso formal do Estado requerente de afastar a eventual pena de prisão perpétua e também de observar o período máximo de prisão previsto no artigo 75 do Código Penal Brasileiro, os 30 anos. Não houve a abordagem de matéria de defesa da maior importância, ou seja, ter-se imputação, entre outras, ensejadoras, como assentado pelo tribunal, do deferimento da extradição, estranha ao tratado firmado por Brasil e Estados Unidos. Eu teço considerações sobre a excepcionalidade maior deste caso para admitir a impetração, aperfeiçoando, portanto, a prestação jurisdicional. Menciono o precedente que foi ressaltado com proficiência da tribuna pelo ilustre advogado que certamente não acompanhou o processo de extradição, o precedente da lavra do ministro Gilmar Mendes quanto ao caráter exaustivo relativamente aos crimes que respaldam a extradição do tratado firmado e digo então que não se tem, como aliás já decidido pelo tribunal na extradição 795 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence no tratado,
a previsão de entrega considerado crime de lavagem de dinheiro. Sua Excelência fez ver Tratado de Extradição Brasil-Estados Unidos, rol taxativo de delitos cuja imputação obriga a extradição, no qual não se compreendem os crimes comuns cogitados para caracterizar, posto inexistente a falência, a tipicidade e no Brasil dos fatos atribuídos ao extraditando nos Estados Unidos. Não houve a manifestação quanto a esse crime, por isso eu estou conhecendo parcialmente da impetração, apenas parcialmente, e concedendo a ordem para clausular o deferimento da extradição a ponto de afastar a possibilidade de o extraditando vir a responder a processo ou a cumprir pena, se já formalizada, quanto ao delito de lavagem de dinheiro. O rol, inclusive, é um rol longo, né, dos crimes, né, no tratado. É um rol de 32 itens, né, e não há a menção a esse delito. Eu até tenho a impressão, ministro Marco Aurélio, tenho a impressão de que o governo brasileiro está discutindo, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, a celebração de um protocolo adicional com o governo dos Estados Unidos da América, em ordem a ampliar o rol das infrações penais suscetíveis de extradição. Exatamente, talvez, para superar esses obstáculos que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo. A nota verbal aqui não cogita de reciprocidade, mas aponta que não habitam o mesmo teto o tratado, mencionando os crimes que autorizam, né, e o Instituto da Reciprocidade, da promessa de reciprocidade, né? Porque senão deixaria de haver razão para ter-se o próprio tratado e o rol ele continua. Ministro Celso de Mello, há uma ou parece que duas convenções das Nações Unidas contra a corrupção. Eu conheço em parte e defiro na parte conhecida. Eu tenho a impressão que o ministro Carlos Brito tem, enfim, algumas reflexões. Nós discutimos isso na extradição 1069, acho que da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, e eu fiz uma intervenção lembrando que o Brasil já editou 2 decretos, o 5.015, de 12 de 3 de 2004, e o 5.687, de 31 de janeiro de 2006, exatamente para aderir a essa convenção internacional que incluiu, que aditou, né, aos crimes ensejadores da extradição a lavagem de dinheiro, a lavagem do produto. A Convenção de Palermo, celebrada sob os auspícios da Organização das Nações Unidas. Exato. E há um artigo 23 que é bem claro: lavagem do produto do delito. Cada Estado parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar. Seria um ato bilateral, Excelência? Na verdade, é multilateral. É multilateral. Uma convenção. Agora, subscrito pelos Estados Unidos e pelo Brasil, sem ressalvas. Agora, pelo que eu vejo do artigo 23... aí há uma exortação feita aos Estados partes, ou que da Convenção, para que no âmbito da legislação interna tipifiquem o delito, o que o Brasil já fez há alguns anos. Eu me lembro que o Supremo Tribunal Federal, defrontando-se com um pedido de extradição formulado pelo governo dos Estados Unidos da América, e em que se buscava a entrega de um súdito estrangeiro aqui domiciliado, e a quem se imputara a suposta prática do delito de money laundering, que é a lavagem de dinheiro, o branqueamento de capitais, como dizem os portugueses. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Nelson Jobim, naquele caso indeferiu por uma razão muito simples, porque os fatos haviam ocorrido em momento anterior ou da tipificação pela lei interna do Brasil desse delito. Então, não estava observada a cláusula da dupla incriminação ou da dupla tipicidade. Posteriormente, no entanto, o Brasil editou lei tipificando o crime de lavagem de dinheiro. Isso
sob esse aspecto, de certa maneira, o Estado brasileiro se antecipou à própria Convenção de Palermo, que cuida precisamente da repressão dos chamados delitos transnacionais, basicamente aqueles praticados por intermédio de organizações criminosas. E um dos delitos que se teve em vista na Convenção de Palermo foi precisamente o crime de lavagem de dinheiro. Produto do crime. Agora, eu tenho a impressão de que o artigo 23 dessa convenção contém uma cláusula que, na verdade, representa uma exortação destinada a todos os estados que intervieram na celebração daquela convenção ou que, posteriormente a ela, aderiram. Com que objetivo? Com o objetivo de que, no plano interno, no plano meramente doméstico, sobrevenha, ou seja, editada uma legislação que tipifique esse tipo de delito. Perfeito. Né? Só que nós nos antecipamos. É verdade, não é? Então, esses 2 decretos, né, colocam o Brasil... Mas certamente, ministro, o decreto não obriga os Estados Unidos da América do Norte, não, né? Aí é que está o problema. É de decreto... De promulgação que incorpora o direito interno, o tratado multilateral, não é, que aderiu ao Brasil. Para fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Se Vossa Excelência pudesse novamente, seria possível ler o teor do artigo 23? Pois não. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Artigo 23, lavagem de produto de delito. Número 1. Cada Estado parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, aí vem a linha A, a conversão ou a transferência de bens, sabendo-se que esses bens são produtos de delito. Você deve os elementos de tipificação. Com o propósito de ocultar, de dissimular a origem lícita, a lavagem típica. Está aqui prevista. E o Brasil tem 2 decretos. Né, ministro, esse artigo está recomendando que cada Estado acordante tipifique internamente. O que o nosso fez. Sim, mas o problema não é esse. O problema é que, ainda que o Estado requerente, Estado requerente, no caso, já tivesse tipificado esse crime antes desse tratado multilateral, isto não constou do tratado sobre a extradição. Portanto, foi um delito que não foi compreendido entre aqueles que, pelo tratado de extradição, permitem a própria extradição. Eu interpretei, ministro... ainda que não houvesse isso, já houvesse antes disso eu interpretei uma tipificação no Estado requerente... Eu interpretei que houve um aditamento automático. Ou aditamento seja, a quê? O nosso país... Aditamento a quê, ministro? Espera aí um momento. Não ao tratado de extradição. Ao tratado. De extradição? Sim, quando o Brasil... Não, um momento. O artigo 23 não trata de extradição. Não, mas quando o Brasil publicou os decretos, o Brasil e os Estados Unidos também, porque eles assinaram... Ou seja, eu entendo que isso aqui... Viu, ministro Celso de Mello? Ministro, qual é a finalidade de os Estados... A convenção ao elenco adita automaticamente ao elenco. Não, mas muito embora o artigo remeta à legislação. Há inúmeros outros crimes que constam da legislação do Estado requerente e do Estado brasileiro que não foram incluídos no tratado. Ou seja, esse tratado de extradição, ele tem por objetivo escolher determinados crimes que fundamentam o pedido de extradição. Entre esses crimes não está o de lavagem. Aqui a recomendação unicamente é para que o Brasil adote providências. E ainda que... Sim, adote providências. No plano interno já adotou antes da própria Convenção de Palermo. E no plano das relações bilaterais com outros estados, como, por exemplo, com o governo dos Estados Unidos da América, nada impede que o governo brasileiro faça, e parece-me que aquilo que já falei, já está fazendo, está discutindo a celebração de um protocolo adicional aqui ao Tratado Bilateral Brasil-Estados Unidos de extradição, para que naquele rol dos delitos
passíveis de extradição, seja também incluído o delito de lavagem de dinheiro. E, sob esse aspecto, então, essa negociação diplomática dá efetividade à cláusula do artigo 23 da Convenção de Palermo. Mas a mim me parece que realmente o artigo 23 não teria o condão de incorporar ou de introduzir nas relações bilaterais entre o Brasil e outro Estado qualquer, ainda que se cuide de um Estado que também haja participado da celebração daquela convenção multilateral, que se permita, ou que se permita reconhecer que, pela Convenção de Palermo, automaticamente aquela entidade delituosa, aquele determinado ilícito penal, foi formalmente incorporado ao rol das infrações extraditáveis, por assim dizer. Não, na verdade, o que diz lá é que cada Estado, o Brasil em particular, adotará providências legislativas e de outra natureza, como essa, a celebração de um protocolo adicional. O artigo 16 do tratado, deste Tratado de Palermo, diz o seguinte, no seu item 3, cada uma das infrações às quais se aplica o presente artigo será considerada incluída de pleno direito entre as infrações que dão lugar à extradição em qualquer tratado de extradição em vigor entre os Estados-partes. E aí vem um complemento. Os Estados-partes comprometem-se a incluir essas infrações entre aquelas cujo autor pode ser extraditado em qualquer tratado de extradição que celebra entre si. Aparentemente, as normas estão... Defeito de tradução. Precisaria examinar, porque, quer dizer, de um lado, diz que se considera parte integrante e, em seguida, diz que cada Estado diligenciará. E aí, o item 4 deste artigo 16. Se um Estado-parte que condiciona a extradição à existência de um tratado receber um pedido de extradição de um Estado-parte com o qual não celebrou tal tratado, no caso, há o tratado, mas não com esse objeto, poderá considerar a presente convenção, como fundamento jurídico da extradição quanto às infrações a que se aplique o presente artigo. E quem poderá considerar, se não o Poder Judiciário do país? Esse poderá... Ou o Estado, ou o governo. Os contraentes do tratado. O Estado brasileiro. Os Estados contraentes do tratado. Esses é que poderão... Caberia aí sim, veja bem, uma deliberação no plano diplomático por parte do Estado brasileiro. Sim. Aparentemente não há. Precisa de um ato formal dos Estados contraentes para que isso seja incluído. O artigo 16 coloca uma... O artigo 16 realmente tem um teor completamente diverso daquele do artigo 23. E nem pode ser entendido em caráter absoluto, porque não pode considerar como fundamento de extradição se antes não tipifica crime num dos Estados. Suponhamos que um dos Estados, esse fato não seja considerado crime, automaticamente, a partir daí, não pode pedir extradição, porque não é crime no país. Convenções internacionais não podem tipificar delitos para efeito de observância no plano interno. Cabe à lei, não é? O princípio da reserva e da reserva absoluta de lei formal, não é? Mas, de qualquer maneira... não, por favor. Realmente, o artigo 16 introduz uma mudança de perspectiva, mas não parece suficiente, pelo menos no atual momento, para que nós introduzamos uma revisão da jurisprudência. Eu tenho a impressão que essa última cláusula que Vossa Excelência se referiu... 16. Sim, mas é o parágrafo 4? É o item 4 do artigo 16 do tratado. Que diz exatamente, se pudesse novamente... Se um Estado-parte que condicione a extradição à existência de um tratado receber um pedido de extradição de um Estado-parte com o qual não celebrou tal tratado... Não é o caso, mas poderá, nós temos tratado, mas sem a previsão. Não é? Poderá considerar a presente convenção como fundamento jurídico da extradição quanto às infrações a que se aplica o presente artigo. Fundamento da extradição. Agora, eu acho que a mim me parece que caberá ao Estado brasileiro, no plano das suas relações bilaterais com o governo do Estado requerente, pronunciar-se nesses termos. O Estado brasileiro já se pronunciou, aderir à Convenção de Palermo.
Não, mas a Convenção de Palermo é que diz isto. Que tem que se manifestar. Que ele terá que se manifestar para considerar como fundamento jurídico. E eu tenho pensado que, sobre esse aspecto, haveria necessidade de que o Poder Executivo, que na verdade é o chefe de Estado, que representa o Estado brasileiro, por intermédio dos seus órgãos competentes, basicamente por parte do Ministério das Relações Exteriores, se pronunciasse nesse sentido. Então não precisaria haver essa cláusula. Não. Que a qualquer momento poderia ser revisado o tratado. Mas é que há situações assim excepcionais, ou aquela em que simplesmente não há tratado de extradição, ou aquela, como no caso, em que, havendo tratado de extradição, não há uma previsão convencional de extraditabilidade para determinado ilícito penal. Então, neste caso, o Estado brasileiro poderá considerar, mas, é claro, caberá ao Estado brasileiro atuando na fase extrajudicial, extraprocessual, no plano estritamente diplomático, no plano de suas relações bilaterais com o governo do Estado requerente. Ministro Celso, há um outro artigo Sim. que me parece também elucidativo. É o 44, Convenção contra a Corrupção, artigo 44, extradição 4 ponto. Cada um dos delitos aos quais se aplicam o presente artigo se considerará incluído entre os delitos que dão lugar à extradição em todo tratado de extradição vigente entre os Estados partes. Me pareceu que houve mesmo um propósito de fazer um aditamento. Agora é preciso saber automático aos tratados. Se o governo dos Estados Unidos, ao subscrever ou ao aderir à Convenção de Palermo, não teria oferecido reserva a certas cláusulas, inclusive a essa. Esse artigo 44 é de outro... Não, da mesma Convenção de Palermo. Da própria Convenção de Palermo? Tanto o 23, quanto o 16, quanto o 44. 44. São todos da Convenção de Palermo. Ele parece que está repetindo, em parte, o artigo 23. Só vocês podiam ler novamente? 44. 44. Parece que está repetido o 23. Ponto 4.0. 4 ponto. Posso ler? Poderia ler? Isso. Cada um dos delitos aos quais se aplicam o presente artigo se considerará incluído entre os delitos que dão lugar à extradição em todo tratado de extradição vigente entre os Estados partes. Agora, uma continuação. Estes se comprometem a incluir tais delitos como causa de extradição em todo tratado de extradição que celebrarem entre si. Os Estados partes cujas legislações os permitam, no caso de que a presente convenção sirva de base para a extradição, não considerarão de caráter político nenhum dos delitos qualificados de acordo com a presente convenção. Mas parece que está incluído mesmo. Eu estou achando. Diante desse artigo, parece que está incluído. Porque o outro dispositivo diz respeito aos futuros tratados de extradição. Agora, os futuros, que eles devem adotar, etc. Parece que está incluído. Agora, há um aspecto... Ministro Celso, pois não? Só um instantinho. Claro. É porque nesses tratados multilaterais, a experiência tem demonstrado, eles procuram agasalhar os tratados bilaterais. Então, quando existe um comando específico nesses tratados multilaterais, eles necessariamente alcançam os tratados bilaterais por inclusão. Aditam os tratados bilaterais por inclusão. Não, esse ou seja, 44, que me parece muito claro, como disse o ministro Carlos Brito desde o início. Sua Excelência demonstrou efetivamente que havia a determinação do tratado multilateral para incluir no tratado bilateral o crime de lavagem de dinheiro. O conteúdo do artigo 44 realmente... é muito objetivo, muito concreto. Agora, assim mesmo, há um aspecto que me parece importante e seria talvez conveniente conferir se o governo dos Estados Unidos da América não teria oferecido reserva. Mas o ministro Carlos Brito já disse antes que os Estados Unidos assinaram o tratado sem reserva. A notícia que eu tenho não há dúvida alguma quanto a isso. Então, se há essa afirmação e não existem reservas, evidentemente que existe a inclusão. E mais do que isso, não bastasse a questão do nosso precedente, no 76-628 do Distrito Federal,
relator ministro Moreira Alves, que estabeleceu o critério da Corte quanto ao conhecimento do habeas em se tratando de matéria relativa à jurisdição única, como é o caso de extradição, a circunstância é que, no voto que foi proferido, secundando o parecer da Procuradoria-Geral da República, explicitamente se entendeu albergado o crime no tratado bilateral. Ou seja, a parte não ingressou com embargo de declaração, deixou escoar o prazo, e o conhecimento do habeas nessa circunstância, numa matéria dessa natureza, vai levar à existência de um recurso possível anos e anos depois de julgado um pedido de extradição, com a reabertura de todo o processo para a rediscussão do tema. Ainda mais num caso dessa natureza em que se demonstra claramente a existência de uma previsão em tratado multilateral para a inclusão do crime de lavagem de dinheiro, alterando com comando específico a existência dos tratados bilaterais. E no caso específico, gostaria também de ressaltar que, quanto ao que foi sustentado da tribuna, que houve pedido de julgamento para o dia no dia 1º de 11 de 2006. E a pauta foi publicada no DJ no dia 8 do 11. E não havia como a partir de agora da nova prática adotada pelo tribunal, não havia como indicar a data, mas a indicação vem no site do tribunal, e isto veio na terça-feira, 14 de novembro, colocando os processos que estariam em julgamento. Portanto, quanto a este aspecto, não há razão para discutir. E as datas que constam das pautas de ambas as turmas, indicando a partir de que momento serão aqueles processos incluídos em pauta julgados, são exatamente as datas que observam aquele período de 48 horas. Ou seja, a partir do decurso do prazo de 48 horas, publicada a pauta, então, proceder-se ao julgamento. Então, as turmas indicam as datas, não em função de cada processo especificamente, mas em função da generalidade dos processos que são incluídos em pauta, decorrido o prazo de 48 horas, a partir do dia tal, então, todos eles podem ser julgados. E no caso do pleno, na verdade, publica-se na internet, né, e fixa-se a data. Claro. Estou sendo inteirado aqui que no site da ONU, os Estados Unidos fizeram a ratificação sem reserva, sem ressalva. Esse dado é importante, porque se o governo dos Estados Unidos, e é o caso... Não, podia, porque ele pediu extradição. Sim. Depois disso, se o governo americano não ofereceu reserva, portanto, foi uma adesão em bloco. Este é um dos delitos. Então, mas se os Estados Unidos requereram a extradição com base desse delito, é porque, essa questão é importante, porque nós vínhamos decidindo em sentido diverso. Em relação, entendendo que por isso que é importante a gente eu fiquei convencido diante desse artigo, ele é taxativo, ele não deixa margem aí a muita discussão. Ministro Carlos Vítor, a última vez, com perdão, só para eu tirar o artigo 44. Resíduos de dúvida, mas eu não tenho nenhum, mas só repetir o artigo textualmente, por favor. Pois não. Aquele que diz que se considerar incluídos. Isso. Artigo 44. Nos tratados. 44. Artigo 44. Cada um dos delitos aos quais se aplicam o presente artigo se considerará incluído entre os delitos que dão lugar à extradição em todo tratado vigente de extradição vigente entre os Estados partes. Então, eu também acho que... Bem, dado o adiantado da hora, eu iria sugerir a suspensão da sessão para que, inclusive, esses dados todos fossem contemplados pelo relator. A não ser que o relator... Os decretos nossos... Eu já estou esclarecido. Um de 2006, 31 de janeiro de 2006. Eu estou esclarecido, presidente, e realmente houve acoplamento do que previsto na Convenção ao tratado existente entre Brasil e Estados Unidos. Eu retifico o voto veiculado não para afastar a admissibilidade do habeas, mantenho a admissibilidade, mas para apreciar a matéria e apontar esse aditamento ocorrido ao tratado. E, portanto, não clausular, né?
a extradição, como fazia no voto primitivo. Indefiro a ordem. Ministro Carlos Alberto Direito. Eu peço ao relator, mas eu vou divergir quanto ao conhecimento do habeas. Como já disse anteriormente, eu entendo que não caberia a apreciação do habeas corpus nessas circunstâncias. Eu lembro que a Corte já tinha precedente nesse sentido, e não bastasse esse fundamento, superado este, haveria um outro fundamento. É que no momento em que não se reconhece a excepcionalidade, não haveria também fundamento para conhecer do habeas corpus, ainda mais quando ele confronta diretamente com a jurisprudência predominante da Corte. Por essas razões é que eu não conheço do habeas corpus. Se me permite, eu só queria ditar, porque eu ia fazer, no encaminhamento da votação, eu ia fazer uma distinção. Neste caso, para não criar um precedente que infirmasse a jurisprudência constante do Supremo, eu ia não conhecer de nenhum dos pedidos e ia conceder ordem ex officio, basado no 554, parágrafo 2º. Eu ia conceder ex officio para não firmar, ou melhor, para não infirmar a jurisprudência da Corte que não conhece de habeas corpus. Mas eu só concederia ex officio diante, vamos dizer, de um caso de flagrantíssima ilegalidade que resultaria de um sentido contrário àquele que... O dado que poderia eventualmente justificar o conhecimento do habeas corpus é que, pelo menos no que diz respeito a esta questão, é que nós vínhamos até aqui entendendo que aquele rol constante do tratado bilateral era o rol taxativo. Tanto é que eu mesmo fui relator de um precedente nesse sentido. O ministro Celso também... Não considerávamos, portanto, a Convenção de Palermo, que foi não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, o que eu estou propondo à Corte é que mantenha a sua jurisprudência não conhecendo do pedido e reservando-se para casos excepcionais como esse, conceder ex officio. Para que não se abra a possibilidade de entrar toda hora com habeas corpus contra nossos decisões. Não, mas eu digo quanto à admissibilidade, aqui haveria... Se nós não fizermos esse tipo de orientação, o que vai acontecer é o que já vem acontecendo nas turmas com relação a habeas corpus substitutivo de pedido de preferência de julgamento. Se nós admitirmos o conhecimento de habeas corpus para suprir omissão de acórdão da Corte, nós vamos ensejar a impetração de habeas corpus com a característica de embargos declaratórios. É claro que a Suprema Corte pode, como disse o ministro Peluso, e nós todos sabemos disso, em circunstâncias excepcionalíssimas, examinar um tema que justifique, diante da natureza da ação constitucional de habeas corpus, a concessão de um habeas corpus de ofício. Mas não um habeas corpus para substituir um julgado da Corte com o efeito de embargo de declaração. Por isso, me parece prudente que a Corte reafirme a sua jurisprudência no sentido do descabimento de habeas corpus contra a decisão do colegiado, ou seja, da Suprema Corte, em casos que se trate de jurisdição única na forma da questão de ordem 76-268 do Distrito Federal, que foi relator o eminente ministro Moreira Alves. Por isso é que eu insisto, pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, no sentido do não conhecimento do habeas corpus. Ministra Carmen Lúcia. Bem, senhor presidente, eu não conheço do habeas corpus. Nas minhas anotações tinha feito exatamente observações sobre a possibilidade de, se fosse o caso excepcionalismo, que foi afastado por força do artigo 44 agora, nas minhas anotações aqui eu ia me encaminhar exatamente no que já antecipou, e por isso não repito, o ministro César Peluso, quanto à possibilidade de o Supremo Tribunal, até para garantir a justiça num caso concreto, conceder habeas corpus de ofício, mas que não está caracterizado neste caso, razão pela qual eu reafirmo a jurisprudência pacificada e a que eu acho que se contém nos termos da Constituição, jurisdição única deste Supremo Tribunal Federal. Peço vênias ao ministro Marco Aurélio, mas não conheço da ação. Ministro Eros. Também peço vênia e não vou conhecer. Ministro Peluso. Também não conheço. Ministro Carlos Brito. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, acho
extremamente prudentes as ponderações feitas pelos eminentes ministros Carlos Alberto Menezes Direito e César Peluso. Entendo também que só excepcionalmente a Corte, em casos como este, um processo de natureza excepcional, poderá eventualmente, em ordem a conferir eventual nulidade de seu próprio julgamento e para restabelecer a justiça no caso concreto, conceder de ofício, sendo o caso, a ordem de habeas corpus. Agora, há precedentes do Tribunal em matéria de habeas corpus em face de acordos do Supremo Tribunal Federal, casos nos quais o Tribunal, na verdade, chegou a conhecer das ações de habeas corpus, embora vindo a denegar os pedidos. Casos em que se imputou ao acordo do Supremo Tribunal Federal a inobservância de certos requisitos condicionadores do deferimento dos pedidos excepcionais. Eu me lembro de um caso envolvendo, se não me engano, a República Portuguesa, há muitos anos, em que o tribunal, no primeiro momento, afastou a alegação de consumação, naquele caso, da prescrição penal. E, portanto, entendeu que estava presente o requisito da dupla punibilidade, havendo inocorrido a prescrição penal tanto lá, na República Portuguesa, como aqui no Brasil. Mas, posteriormente, sobreveio uma ordem de habeas corpus e o tribunal reviu esse entendimento e concedeu a ordem porque constatou que, efetivamente, se consumara a prescrição penal no caso e em consequência, veio a denegar a ordem, veio a conceder a ordem para indeferir o pedido. Mas, de qualquer maneira, são situações absolutamente excepcionais. O que me impressiona neste caso, que me levaria a fazer essa ponderação, quanto a esse aspecto, a jurisprudência até então pacífica do tribunal, quanto a considerar este rol como números claros. Esse é um aspecto realmente também importante que Vossa Excelência havia mencionado, porque, na verdade, talvez, aí sim, embora permanecendo o tribunal fiel à sua jurisprudência, mas, neste caso, conhecer da ação de habeas corpus apenas para enfrentando esse tema que é novo, inclusive a nova jurisprudência. Mas, ministro Celso, nós vamos ter oportunidade de examinar isso. Um dos fundamentos do não conhecimento é a afirmação de que o delito foi incluído no tratado. Porque, na verdade, com esta decisão, nós vamos estar, na verdade, revendo aquela jurisprudência em matéria de taxatividade do rol das infrações extraditáveis. Mas, Celso, não se nós não conhecermos do habeas corpus. Porque nós vamos ter oportunidade de examinar essa matéria. E, evidentemente, durante o curso dos debates, esse tema ficou posto claramente. Sim, claramente posto. Então, o preferível aqui é, como disse antes, nós não conhecemos para nos mantermos fiéis à estrutura da jurisprudência da Corte. E aí, se for o caso, em outra oportunidade, examinarmos o tema em concreto. Essa questão é relevante exatamente porque, no precedente que nós firmamos, e todos firmamos, nós deixamos de considerar o rol taxativo. Ou melhor, consideramos a taxatividade do rol, mas não consideramos a Convenção de Palermo. Exatamente. E essa questão... Em suma, nós deferimos a extradição também em relação à lavagem. Mas, presidente, a minha dificuldade está na consequência dessa colocação. Nós não conhecemos do habeas e indeferimos a ordem de ofício, o habeas de ofício. Daí a colocação do ministro Celso de Mello, que, para preservarmos o sistema, nós teríamos que admitir excepcionalmente o habeas, enfrentar a matéria e aí indeferir a ordem, como eu já vinculei. A jurisprudência pacífica era no sentido da taxatividade. No caso específico, objeto desta discussão, nós não levamos em conta essa jurisprudência, e por isso o habeas corpus. Sim, é verdade. Não, e como a questão se coloca aqui, neste caso específico,
Quer dizer, excepcionalmente, o tribunal, então, conheceria da ação de habeas corpus, nesse caso específico, em função dessa situação extremamente relevante que se refere ao ministro Gilmar Mendes, para, enfrentando a questão da taxatividade do rol dos delitos extraditáveis, taxatividade do rol constante do Tratado Bilateral Brasil e Estados Unidos, mas analisando a questão em face da Convenção de Palermo, que essa é uma questão nova. Mas é como o ministro Pailúcio falou antes. De qualquer maneira, nós mudamos a jurisprudência. Sim, mas eu digo, mas é uma questão nova que poderia excepcionalmente, respeitada a jurisprudência do tribunal, mas poderia, excepcionalmente nesse caso, viabilizar o conhecimento. Conhecimento para quê? Para que o tribunal, então, possa, enfrentando a matéria, enfim, firmar a sua posição. Porque senão estaríamos, na verdade, de ofício, quer dizer, não conhecendo para quê? Não é? Para denegar de ofício, não tem sentido. Não conheço, Sim. porque não é caso de concessão de ofício, porque não há ilegalidade. Sim, mas não é isso, mas não parece. Qual é o fundamento porque não há mas não parece, Vossa Excelência. Porque reconhece que se aplica a Convenção de Mas não Palermo. parece a Vossa Excelência que, como é uma questão novíssima, não é que o tribunal está agora enfrentando, e isso poderia justificar, quer dizer, respeitada a jurisprudência do tribunal quanto ao não conhecimento, mas neste caso específico, nós superaríamos esse juízo de incognoscibilidade. Sabe qual é o problema desse, ministro? É que isto cria um precedente que serve de pretexto para trazer à corte uma discussão sobre um fundamento análogo. Naquele caso, o tribunal já admitiu, e neste caso, portanto, pode haver uma mudança de jurisprudência. E aí ninguém mais aguenta o número de habeas corpus. Nós já não conseguimos dar conta dos habeas corpus que são cognoscíveis, imagina agora não vou conhecer dos que não devem sê-lo. Isso é incognoscível. Ministro, portanto, vota no sentido... Eu peço vendo, então, aos eminentes ministros que pensam de forma diversa, para, neste caso específico, considerada a excepcionalidade da matéria que aqui se discutiu e tendo em vista ainda o debate em torno de um tema absolutamente novo que permite ao tribunal afastar a sua jurisprudência em torno da taxatividade do rol dos delitos extraditáveis, para, neste caso, em função dessa situação específica, conhecer da ação de habeas corpus. E conhecendo, eu denego o pedido. Tenho pensando que o eminente ministro Marco Aurélio aplica também a Convenção de Palermo. O Marco Aurélio já denegou. Sim, notadamente o artigo 16, não é? E 44. Sim, dá os três, o 16, 23 e 40, o 16 e o 44. Quer dizer, então, indefiro também, conhecida a ação de habeas corpus, eu indefiro o pedido com apoio nos artigos 16 e 44 da Convenção de Palermo. Eu também entendo, como já enfatizei, que neste caso seria, sim, de se conhecer do habeas corpus e de se indeferir. Nós estamos a rever a jurisprudência do tribunal quanto a essa taxatividade e a reconhecer que aquele rol constante do tratado bilateral fica acrescido agora à lista prevista também agora, no Tratado de Palermo. O artigo 44 não é da Convenção de Palermo, é da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Sim, mas agora foi realizada lá. Sim, então é a Convenção do Palermo. É a Convenção do Palermo. Embora o nome é uma forma mais sintética, não é? Embora o nome portanto, não seja isso. Uma forma mais sintética. O tribunal, por maioria, vencidos o ministro Marco Aurélio, relator, o ministro Celso de Mello e o ministro presidente, que conhecia e indeferiam, não conheceu da ação de habeas corpus. Acho que lá o colega que não conheceu, que abriu a divergência. O acordo, o ministro Carlos Alberto Direito. Senhores ministros, está suspensa a sessão. Cadê essa peculiaridade? Né? Se eu tivesse preconizado não conhecimento, tivesse ficado vencido, aí eu cobraria. É melhor.